Queria começar os próximos minutos para você compartilhando um pouco da minha experiência no meu último ano de faculdade. Isso era mais ou menos 10 anos atrás e eu estava muito empolgado porque esse último ano era o ano que eu ia começar a atender paciente. E naquela época eu já sabia que eu queria a área mais para a área musculoesquelética, né, entre o esporte e a ortopedia. Então eu e meus amigos que também queriam, a gente estava muito ansioso porque a gente ia começar a atender no ambulatório de esporte. E tem um caso que me marcou muito, que eu lembro até hoje. Um dos primeiros pacientes que eu atendi foi um jogador de futebol que ele tinha dor no joelho para correr. O diagnóstico médico na época foi síndrome patelofemoral, que era uma sobrecarga ali na articulação patelofemoral. E o nosso professor, ele passou, antes da gente ver o paciente, quem que a gente ia atender. E eu e meus amigos, a gente pesquisou sobre essa lesão. E daí, naquela época, 10 anos atrás, já começava a se discutir que talvez, nesse tipo de lesão do joelho, a gente deveria olhar outras articulações, né? Articulação mais proximal do quadril, movimentos anormais na região do tronco, na região do tornozelo, que poderia influenciar a carga na articulação do joelho. Então, a gente pesquisou sobre tudo isso, e aí quando chegou o dia da gente atender o paciente falou que tinha dor só para correr. A gente colocou ele para correr e olhamos a corrida dele e tinha um movimento que chamava muita atenção. O joelho ele ia para dentro e para fora, o joelho que ele sentia dor. E aquilo eu lembro que eu e meus colegas, a gente discutiu, falou, a gente vai precisar corrigir esse movimento. Lá na época, o raciocínio nosso foi, bom, se o joelho está indo para dentro e rodando um pouco internamente, a gente precisaria trabalhar um pouco os músculos abdutores do quadril, rotadores externos, que eram os responsáveis por controlar aquele movimento para dentro. Bom, a gente estudou como é que a gente ia trabalhar esses músculos, a gente trabalhou bastante e não deu certo. Foi um dos primeiros casos que eu atendi e que eu lembro até hoje que não tive sucesso. A gente avaliou a força muscular depois disso e viu que ele tinha muita força muscular nesses músculos. Mas mesmo assim, na função, esses músculos não funcionavam. E eu só fui entender por que ele fazia aquele movimento, mesmo tendo força, amplitude, todos os testes funcionais fora da corrida estavam ok, não tinham diferença entre um lado e outro, mas mesmo assim, ele fazia aquele movimento. E eu só fui entender, depois de 2 anos, quando eu vim aqui para São Paulo, o porquê disso. Foi só quando eu comecei com um grupo aqui do Hospital das Clínicas a estudar um pouco como que o sistema nervoso ele planeja, executa e corrige o movimento. Então, hoje a minha ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês o que eu gostaria que alguém tivesse me falado há 10 anos atrás. Mas primeiro eu queria que vocês levantassem a mão aqui, quem gosta de biomecânicas, de disciplinas relacionadas à cinesiologia, parte esportiva, ortopédica. Quem daqui de vocês que gosta? Legal. Eu vejo mais ou menos, viu, com essa luz aqui. Permita-me agora colocar um muro aqui e perguntar quem que gosta de neurociência, de neuroanatomia, de disciplinas relacionadas a controle do movimento, controle motor. Legal. Na graduação, há 10 anos atrás, eu era o cara que gostava muito disso daqui. Então, quando eu vi aquele caso daquele meu paciente que o joelho ia para dentro, a gente conseguia explicar que aquele movimento para dentro do joelho causava um aumento do vetor de força lateral na patela, que a rotação interna diminuía a área de contato da patela com o fêmur, mas me ajudou pouco a interferir no movimento. E essas duas disciplinas, na maioria das graduações, na minha foi assim, acredito que na maioria de vocês é assim, normalmente os docentes, os professores que dão aula em biomecânica, cinesiologia, são aqueles que gostam e trabalham na prática clínica com esporte, com ortopedia. E os docentes que dão algo relacionado à neurociência e controle motor, normalmente atuam na área de fisioterapia neurológica. Então, pelo menos para a minha cabeça, talvez para vocês também, o conhecimento dessas duas disciplinas foram armazenados em lugares diferentes.
Então, eu não conseguia, na prática clínica, associar os dois. Então, o primeiro desafio que eu tenho para vocês aqui é tentar quebrar a barreira entre essas duas disciplinas. É igual vocês pensarem engenheiro que faz engenharia mecatrônica. Ele aprende mecânica numa disciplina, aprende parte elétrica na outra, como é que funciona, mas na hora de ele montar um carro e fazer funcionar, ele tem que entender as duas, ele tem que juntar as duas disciplinas. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Todos vocês, a maioria ainda está na graduação, vocês vão trabalhar com funcionalidade. Então, quanto mais vocês forem entendendo sobre como que o sistema nervoso ele controla os movimentos, mais fácil e mais efetivo vai ficar vocês intervirem no movimento. Então, primeiro, eu vou começar apresentando um pouco a nossa majestade, o sistema nervoso. A gente tem algo próximo de 100 bilhões de neurônios. Todos vocês aí dentro têm algo próximo de 100 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios ele pode fazer de 1.000 até 10.000 sinapses. E pode ir aumentando esse número. Então, a gente tem algo próximo de 100 trilhões de sinapses dentro do sistema nervoso de cada um de vocês aqui. E essas sinapses elas processam informação, mais de 1.000 trocas por segundo de informação. Então, isso dá algo próximo de 100 quadrilhões por segundo. O que isso ajuda na prática clínica nossa? Nada. É como se a gente estivesse olhando o sistema nervoso com lupa, com microscópio. Se a gente não entender o porquê que a gente tem tanto neurônio, tem tanta capacidade de processamento, por que essas sinapses continuam aumentando, a gente não vai conseguir usar esse conhecimento da neurociência na nossa prática clínica. Então, o primeiro desafio foi a gente tentar quebrar essa barreira das duas disciplinas, e o segundo desafio é a gente tentar tirar a lupa, entender qual que é a função do sistema nervoso. Para isso, eu vou apresentar para vocês Nikolai Bernstein. Esse foi um neurocientista soviético que já foi um dos primeiros que começou a pesquisar sobre controle do movimento. Ele, na época, estudava muito movimento de atletas da União Soviética, e ele foi o que cunhou o termo biomecânica. Então, hoje, se vocês falam que a disciplina de estudo do movimento humano é biomecânica, foi esse cara lá atrás, há 100 anos. E teve uma época que, como ele viveu na época da União Soviética, o Stalin queria aumentar a produtividade de algumas empresas que tinham funcionários que faziam trabalhos braçais. Então, daí, o governo soviético, na época, falou para o Bernstein ir nas empresas e tentar identificar aqueles funcionários que eram mais produtivos, se tinha algum padrão de movimento ideal. Por que eles eram tão produtivos, né? Porque assim eles poderiam treinar aqueles que produziam menos. Então, ele avaliou, o que ele fez foi na fábrica, e na fábrica ele marcou os movimentos da articulação do ombro, do cotovelo e do punho, e o movimento do martelo. Toda vez que aqueles mais eficientes, que faziam o movimento sempre, e iam produzir mais ao final do dia, acertavam o martelo no mesmo lugar, ele olhava como é que estava a combinação das articulações, para ver qual é o movimento ideal. E o que ele viu é que, apesar de todos que eram eficientes acertar o alvo várias vezes, tinha uma grande variabilidade na combinação daqueles graus de liberdade que eles usavam. Então, naquela época, 100 anos atrás, o Bernstein e os colegas deles já começaram a hipotetizar que talvez o sistema nervoso ele controlasse a tarefa, e não os graus, desde que você cumprisse a tarefa. E a gente foi vendo de 100 anos para cá que, de fato, o sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas. Então, essa é a primeira lei do movimento e do sistema nervoso que eu quero que vocês guardem. Se vocês esquecerem de tudo, lembra que o sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas, e ele tem vários jeitos para cumprir a mesma função. Se eu treino todo mundo aqui a arremessar a bola de basquete no mesmo lugar, e depois a gente olha como que cada um de vocês cumpriu a tarefa, provavelmente vai ser de maneiras diferentes, apesar de todos atingirem o mesmo lugar. Se eu peço para todo mundo ficar de pé, a gente olhar para o lado, vai ver que cada um vai adotar uma postura, mas o que o sistema nervoso de vocês está pensando é que a tarefa está sendo cumprida. E como que a gente cumpre a tarefa?
Vamos imaginar, por exemplo, num arremesso de handball, onde a tarefa é colocar a bola em determinado lugar do gol. Depois do atleta decidir lá na região frontal que ele quer cumprir aquela tarefa, ele quer colocar a bola ali, todas as áreas, os neurônios nas áreas lá pré-motoras, suplementares, começam a disparar antes do movimento para começar a planejar, e para depois disso passar para o córtex motor, e aí ele disparar sinergias musculares. Esse é o segundo ponto que eu quero que vocês guardem. O sistema nervoso, ele nunca ativa um músculo sozinho, à toa, é sempre conjuntos musculares para cumprir tarefas. Vocês podem imaginar o sistema nervoso como um maestro de uma orquestra. Ele tem elementos finitos, né? Sempre são os mesmos músicos, mas dependendo da combinação que eles tocam, você pode tocar desde Piratas do Caribe até Beethoven. O sistema nervoso é a mesma coisa, você tem músculos finitos, mas que combinados de maneiras diferentes geram padrões de movimentos diferentes que podem tanto servir para arremessar uma bola quanto para apertar uma mão. E daí? Então, até agora eu falei para vocês que o sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas, ele cumpre através de sinergias, mas e o que a gente tem a ver com isso, a nossa prática clínica como fisioterapeutas? E daí que, dependendo da maneira como ele vai cumprir a tarefa, como o objetivo dele é cumprir a tarefa, a gente pode sobrecarregar mais ou menos algumas estruturas do nosso aparelho musculoesquelético. Para isso, eu vou ilustrar com um caso rápido para vocês, de um paciente que eu atendi há pouco tempo, jogador de badminton, que ele tinha uma queixa de dor no ombro direito, tinha lesões em algumas estruturas ali sempre que ele fazia movimentos acima da cabeça. Se vocês olharem no zoom aí, vocês vão ver que tem um movimento meio estranho na região do ombro dele. Mas o que o sistema nervoso está entendendo aqui, mesmo com esse movimento ruim de escápula, é que a tarefa está sendo cumprida. Então, a partir de hoje, sempre que vocês olharem qualquer movimento de qualquer pessoa, mesmo que seja estranho, mesmo que o movimento esteja ruim do ponto de vista do sistema musculoesquelético, entendam que o sistema nervoso está cumprindo a tarefa. Aquela foi a melhor estratégia motora que o sistema nervoso encontrou para aquele indivíduo, para aquela tarefa, naquele ambiente. Aí a gente começa a entrar num paradoxo aqui, porque a tarefa ela é cumprida, mas às custas de uma sobrecarga no aparelho musculoesquelético. Então, nesse caso, a gente sabe que a escápula não funcionando muito bem com a articulação glenomeral, a gente favorece a um impacto subacromial. E aí a gente pode ir machucando as estruturas que tem ali embaixo, como o tendão do supra, como a bursa. E aí o que a gente faz? O que a gente faz numa situação dessa? A gente treina um plano B. Lembra que eu falei que a gente tem várias maneiras de cumprir a mesma tarefa? Então, o nosso papel como fisioterapeuta é tentar identificar se tem um novo jeito, uma nova estratégia motora para cumprir a mesma função. E a gente tem na manga uma propriedade do sistema nervoso muito interessante, que é a plasticidade. A gente tem uma capacidade de moldar e criar novas estratégias muito fáceis. Se você começa a estimular, o Eric Kandel, é um neurocientista que eu recomendo para vocês, quem quer começar a estudar, tem um tratado de neurociência, e ele ganhou o Nobel de Medicina justamente pesquisando sobre os mecanismos envolvidos na memória, tanto de movimento quanto memória explícita. E ele viu que se a gente começa a estimular determinada via, aquela sinapse começa a ficar facilitada. Então você começa a ter mudanças funcionais de curtíssimo prazo, depois de você estimular o seu paciente uma vez, um padrão de movimento, aquilo já fica mais facilitado, aquela via fica mais facilitada. Você tem aumento de neurotransmissores, mas é uma mudança mais funcional. Se a gente continua estimulando, essas mudanças começam a ser anatômicas. Então ele mostrou que começa a ter brotamento e formação de novas sinapses. E isso é um mecanismo envolvido nas memórias de longo prazo, quando a gente consegue mudar e mudar definitivamente um comportamento motor. Então a gente usa exatamente todo esse raciocínio para mudar a estratégia, uma estratégia que está machucando o ombro, para uma que também cumpre a função, coloca a raquete no mesmo lugar no espaço, mas sem agredir aquele tecido. Então, a gente como fisioterapeuta
Usando esse conhecimento, nada mais a gente faz do que treinar uma nova solução para a tarefa, né? Uma nova estratégia motora para cumprir a mesma função. E eu vejo o nosso trabalho como se a gente conversasse com o sistema nervoso. Mas para a gente conversar com o sistema nervoso, a gente precisa entender a linguagem dele. E a linguagem dele é o que eu falei para vocês. Ele é um cumpridor de tarefa, ele sempre vai buscar cumprir a tarefa. Ele cumpre a tarefa através de sinergias, né? Nunca ativa músculo isolado. Dependendo como ele cumpre, ele pode cumprir às custas de uma sobrecarga mecânica, mas a gente consegue mudar a maneira que ele cumpre a tarefa, porque o sistema nervoso ele é muito plástico. Obrigado.